Muito boa tarde a todos. Eu quero começar por dar os meus parabéns ao aniversariante de hoje, ao Observatório das Desigualdades. Queria dar os parabéns não apenas a todos os seus investigadores, mas em particular àqueles que têm sido ou foram e são agora os seus diretores, o professor Firmino da Costa e o professor Renato Carmo. Queria dizer que acho que têm feito um trabalho absolutamente inestimável, de que pessoalmente, mas que sei que muita gente se apropria, o lê, o mastiga, o torna seu para compreender melhor. Isto está com um bocado de barulho, não está? Não sei, se calhar afasto-me mais, talvez. É só afastar um bocadinho, muito bem. Eu estou sempre preocupada porque a minha voz ouve-se mal, mas agora estava a sentir o problema exatamente contrário. É de facto um trabalho notável o que vocês têm feito. Creio que isso tem muito a ver com a perspectiva que assumiram desde sempre, que foi, por um lado, considerar as desigualdades como um problema, considerá-lo como um problema multidimensional e multissectorial e juntar os estudos científicos que fazem a uma vontade que é quase, eu diria, de serviço ao público, pelo menos de serviço ao público, se não de serviço público, de dar informação que muitas vezes não aparece nos outros espaços em que nos movemos. Acho que para os jornalistas, nomeadamente, esse trabalho tem sido muito importante, pelo menos para aqueles que estão com vontade não só de conhecer e às vezes de resistir à tentação, sobretudo quando as situações são difíceis, de dizer o que nos parece impressivamente que é verdade, que é o que está a acontecer. Às vezes dá vontade de o dizer, mas a seriedade tem que nos fazer esperar pelos estudos para não estarmos a dizer apenas aquilo que nos chega de uma forma impressiva e portanto, tanto para quem quer ter essa contenção de não avançar com o que é apenas impressivo e não tem bases científicas, como para quem acha que o conhecimento deve estar depois ao serviço do debate público e da pressão social que se faz para que determinadas políticas públicas sejam seguidas. Acho, de facto, que vocês estão de parabéns. Eu estava a ouvir o Frederico Cantante e a pensar que um trabalho que também poderia ser interessante fazer-se era comparar as realidades que um estudo como o que ele apresentou desocultam com aquilo que ainda continua de lugar comum, de senso comum, de supostas verdades que são repetidas no espaço público, em particular mediático, e dentro do espaço mediático, em grande medida, pelo comentário político, pelos artigos de opinião, porque realmente estávamos a ouvi-lo e a pensar que as verdades feitas, que são repetidas, que ele estava a referir, ocupam sempre, infelizmente, muitíssimo mais espaço do que a informação que aqui nos chegou. Bom, eu tentarei depois também, com perguntas e com comentários que faça posteriormente, participar no debate, mas para já, como é evidente, ainda por cima nós estamos aqui obrigados a cumprir um horário, para já queria uma vez mais, em nome da deputada Rita Rato, que não pode estar presente, dizer que ela lamenta muito não poder estar, e apresentar então o nosso painel, que vocês conhecem certamente, e vou apresentá-lo pela ordem pela qual irão intervir. Em primeiro lugar será a Catarina Marcelino. A Catarina Marcelino é deputada do PS, mas creio que é antropóloga também aqui da casa, não é? Ela passou pela Secretaria de Estado da Cidadania e da Igualdade, onde trabalhou, como já era áreas em que trabalhava, sobre as questões das desigualdades de género e outras que com certeza não deixarão de fazer parte da sua intervenção. A seguir intervirá o Manuel Carvalho da Silva, que, como diz no programa, é do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Eu acrescentava, além do óbvio, porque acho que também pode ser pertinente aqui em relação aos nossos estudos, que ele está também no Observatório sobre Crises e Alternativas, onde, aliás,
se vão publicando periodicamente e com grande regularidade estudos dos quais poderia dizer o mesmo que disse sobre o que vocês fazem aqui de positivo no Observatório das Desigualdades. O Pedro Adão e Silva, que é da casa, aqui do CIES, sociólogo que todos nós temos o hábito de ouvir sobre os temas ligados às questões políticas e que será, portanto, o último agora aqui a intervir. Doutora Catarina Marcelino, passava então a palavra. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer ao Observatório este convite para aqui estar. É um gosto, é uma honra dizer que o trabalho do Observatório, 10 anos de trabalho, tem sido um trabalho de grande serviço público ao país, com estudos, informação, dados que nos ajudam muito a pensar e a agir politicamente na área das desigualdades. E também dizer que às vezes nós precisávamos de olhar mais para os números, mais para os dados, mais para a informação, refletir mais sobre ela, cruzar informação e dados, porque às vezes nós na correria da agenda política, às vezes não paramos naquilo que são dados muito importantes e que nos deviam informar mais nas decisões que tomamos, mas que também são decisões, nomeadamente no Parlamento, que têm a ver com consensos de várias sensibilidades políticas, o que também me parece interessante, porque esse trabalho político de consensos na Assembleia é, no fundo, também expressão da democracia e de como a democracia caminha em Portugal. E era por aí que eu gostava de começar, porque a pergunta aqui é Portugal nos próximos 10 anos, que desigualdades? E eu acho que para pensarmos os próximos 10 anos temos que olhar para trás também um bocadinho. E, de facto, os últimos 40 anos foram 40 anos em que aconteceram muitas coisas em Portugal, aconteceram muitas coisas boas, coisas positivas, nomeadamente no combate às desigualdades sociais, quer ao nível da proteção social, quer ao nível do mercado de trabalho e da evolução do mercado de trabalho, da contratação coletiva no mercado de trabalho, quer ao nível das desigualdades em grupos mais desfavorecidos ou grupos que socialmente são mais excluídos. E na desigualdade de género, que eu não integro nos grupos excluídos, mas integro numa desigualdade estrutural profunda, que tem a ver com metade das pessoas, eu acho que houve aspectos muito positivos no país. O salário mínimo é um aspecto extremamente positivo, a proteção social, medidas como o rendimento mínimo garantido foram fundamentais, não só do ponto de vista do rendimento, mas do ponto de vista da oportunidade, nomeadamente, para dar um exemplo paradigmático, nas comunidades ciganas, foi importantíssimo, porque não só melhorou o rendimento daquelas pessoas, como permitiu, por exemplo, que as crianças ciganas fossem à escola e fizessem um percurso escolar mais prolongado do que faziam antes, e os números são muito claros relativamente a isso. Nas questões da igualdade entre mulheres e homens, sobretudo depois de 1986, depois da entrada na União Europeia, nós temos de facto tido uma evolução muito, muito interessante, apesar de ainda haver muitas conquistas a fazer, e sobretudo porque estas questões foram ao longo dos anos entrando na agenda política, foram ocupando espaço na agenda política. Nós podemos ter mais resultados ou menos resultados, mas as questões estão na agenda política. Agora, nós estamos em 2018, nós estamos quase a chegar ao fim da segunda década do século XXI. Daqui a 10 anos, estamos na terceira década, quase a chegar à terceira década do século XXI. E eu acho que esta é que é a grande questão de fundo, que é como é que nós, no século XXI, olhamos para as desigualdades, quer no mercado de trabalho, quer aquilo que aqui hoje chamaram as que pré-existem ao mercado de trabalho, e como é que nós percepcionamos uma mudança que tenha, de facto, eficácia estrutural nas sociedades, na sociedade portuguesa e não só, nas sociedades em geral, mas sobretudo na Europa, como é que nós conseguimos fazer uma mudança que, de facto, mude estruturalmente aquilo que são as desigualdades, muitas delas que vêm
do início do século XX. E eu acho que este é o grande desafio. E, portanto, as questões das desigualdades que pré-existem ao mercado de trabalho e que depois se refletem no mercado de trabalho e nos rendimentos, para mim, são questões fundamentais. Eu sou uma grande defensora de uma grande aposta na educação. Acho que na educação está a chave. A educação pública, todas as crianças passam pelo sistema de ensino público e, portanto, se nós investíssemos mais numa educação que não se concentrasse apenas naquilo que são matérias relativas àquilo que são as disciplinas mais científicas, mas tivéssemos uma escola mais inclusiva, uma escola que trabalhasse mais valores, que trabalhasse mais comportamentos, que trabalhasse mais direitos humanos, se tivéssemos uma escola que fosse mais inclusiva na forma como se trabalha as diferenças dentro da escola, eu estou convicta que nos próximos 10 anos nós obteríamos resultados. Porquê é que eu estou a falar disto? Porque as desigualdades que depois vimos ao nível do mercado de trabalho e dos rendimentos são desigualdades que expressam claramente uma estrutura social baseada muito numa divisão sexual do trabalho e muito na discriminação de minorias relativamente à maioria dominante. Do que é que eu estou a falar concretamente? Quando falo da desigualdade, da divisão sexual do trabalho, nós continuamos a ter uma sociedade em que a estrutura é o homem que produz a riqueza e a mulher que tem um papel primordial de reproduzir e de cuidar. E isto depois tem influência naquilo que é, por exemplo, a questão da igualdade salarial. Não porque todas as mulheres são cuidadoras e reprodutoras ou que todos os homens produzem riqueza, mas porque há um preconceito e há um estereótipo de tal forma interiorizado na sociedade que depois se reflete fortemente no mercado de trabalho. E quem já participou em reuniões da concertação social onde se discutem estas questões, quando se discutem estas questões, isto é claríssimo, porque não há, de facto, vontade para um pacto social nestas matérias. E, portanto, nós continuaremos a ter uma sociedade onde esta divisão sexual de trabalho é profunda e, ao ser profunda, cria desigualdades fortes ao nível dos rendimentos, ao nível da progressão das carreiras das mulheres, mas também ao nível daquilo que é a desigualdade para os homens na esfera familiar, porque a esfera familiar é uma esfera também muito importante e os homens costumam valorizá-la muito quando se pergunta o que é mais importante. Aliás, há estudos europeus, há um estudo europeu que é feito regularmente em que esta pergunta é feita e o que as pessoas valorizam sempre mais, homens e mulheres, é a família. Mas depois, quando chega à realidade dos factos, a família fica sempre secundarizada e são sempre as mulheres que ocupam esse espaço e os homens não. E, portanto, há aqui que fazer este upgrade social, dar aqui este impulso social para uma sociedade onde, de facto, os papéis sociais e esta divisão sexual de trabalho seja mais amenizada, seja mais igualada, de forma a podermos aqui ter uma sociedade mais justa e esta questão, para mim, é central. Mas tem que se trabalhar não no mercado de trabalho, mas antes do mercado de trabalho, para que depois tenha reflexos. Outra questão que eu também aqui gostaria de trazer, ainda em relação às questões da desigualdade entre mulheres e homens, tem a ver com uma questão que este estudo, este trabalho de estatística aqui demonstra e que eu acho muito interessante, que é a questão dos salários mais altos, a questão dos ganhos de topo. É que não é só olhar para os ganhos de topo, como ali se vê com clareza, e eu acho que foi referido, e vê-se bem que as mulheres estão fora dos grupos de topo, estão fora porque não têm aquelas profissões. As mulheres não são jogadores de futebol, treinadores de futebol, para ir aos mais ricos dos ricos, mas também nos lugares de direção, nos lugares de tomada de decisão, de gestão, estão arredadas, aliás, o chamado teto de vidro que não lhes permite chegar lá. Contudo, se nós depois formos cruzar esta informação com aquilo que é o sucesso académico das mulheres e dos homens face a esta realidade, a situação ainda se aprofunda mais, porque as mulheres têm melhores resultados académicos, mas depois não têm coincidência naquilo que são os lugares de maior sucesso profissional e de chegada ao topo. Porque antes, também, ainda para trás, no início, nos anos 70 e 80, era muito comum dizer-se que a educação resolveria o problema. As mulheres entraram massivamente no sistema de ensino e, portanto,
chegariam lá naturalmente e não seria preciso fazer correções como leis de paridade e legislação dessa natureza. Mas a verdade é que a educação por si não resolve o problema. Portanto, o problema não está no acesso à educação, está num conjunto de preconceitos e num conjunto de estereótipos que estão socialmente enraizados, estão nos nossos valores de sociedade, que depois passam para esta realidade. E é interessante ver isto e também é interessante olhar para o tipo de profissões e o tipo de estudos académicos que as mulheres fazem face aos homens e como é que isto depois se reflete do ponto de vista do rendimento. É porque as mulheres estudam, há uma espécie de extensão do cuidar para a vida profissional. As mulheres estão maioritariamente em áreas que têm a ver com o cuidar. As mulheres estão muito na educação, as mulheres estão muito na saúde, estão muito na área social, agora também estão muito na justiça, mas as mulheres estão em áreas que, no fundo, são de alguma forma, mais direta ou indiretamente, esta extensão do cuidar. Não estão nas tecnológicas. E as tecnológicas hoje, eu tenho aqui um número que me choca profundamente, gostaria de partilhar convosco, que tem a ver com as tecnologias, que em 1999 a taxa de feminização nas tecnologias de informação era de 26% e em 2015 é 18,5%. E isto é de facto chocante, porque não há mulheres programadoras, não há mulheres ligadas às tecnologias, as mulheres fazem pouca formação mesmo ao nível de algumas engenharias e isto é preocupante. E isto tem a ver com a forma como nós educamos as crianças desde cedo. E para terminar esta parte, depois só queria falar um bocadinho rapidamente da questão das outras desigualdades que me parecem importantes, mas só para fechar esta questão das desigualdades de género, dizer-vos o seguinte. Eu no outro dia fui comprar uma prenda para oferecer a uma criança. Entrei na loja, naquela loja que vende produtos ligados à ciência viva, ou uma coisa assim. Entrei lá e a senhora disse-me, eu tenho aqui uma prenda agora que está em promoção, é muito boa, mas é um menino ou uma menina? Eu disse, bem, isso não interessa, diga lá o que é. É um carrinho que funciona através de luz solar, que é muito interessante, mas se for uma menina, as meninas não gostam disto. E isto é reproduzido, eu estou a dar isto obviamente como caricatura, mas isto é reproduzido no dia-a-dia, no cotidiano. E isto entra nas nossas mentalidades e isto influencia fortemente o nosso percurso de vida. E depois os rendimentos têm a ver com o ciclo de vida, desde que nascemos até que morremos, e depois têm a ver com a proteção social, têm a ver com a questão dos valores das reformas e das pensões das pessoas idosas, que nas mulheres são mais baixos que os homens e que influenciam a pobreza nas pessoas idosas. E, portanto, isto é uma dimensão muito complexa e nós tínhamos que, enquanto sociedade, conseguir olhar para esta questão da desigualdade de género nesta perspectiva. Só para terminar, outras questões que eu acho que no século XXI são centrais. Nós não podemos olhar para as desigualdades e para os grupos sociais que são mais prejudicados ao nível do rendimento, da mobilidade social, sem olhar para algumas minorias, nomeadamente a questão das minorias étnico-raciais. Nós não podemos deixar de olhar para a questão dos afrodescendentes, que é uma questão séria, e não são só imigrantes, são muitas pessoas que são portuguesas, nasceram em Portugal, vivem cá, mas são afrodescendentes e, portanto, têm uma cor de pele, são pessoas negras, ou a questão das comunidades ciganas. Porque ao nível do rendimento, ao nível do trabalho e ao nível da educação, estas comunidades são muito segregadas. As crianças, a nível das comunidades ciganas, são segregadas porque é muito difícil integrar as pessoas ciganas no mercado de trabalho, não só pela falta de habilitações das pessoas ciganas, mas também por uma resistência e um preconceito muito grande em relação à integração das pessoas ciganas no mercado de trabalho. E as pessoas ciganas têm uma situação de grande exclusão social e de grande desigualdade ao nível dos rendimentos. E, portanto, há que agir para que esta desigualdade... É preciso que haja medidas de política pública para combater esta desigualdade. E, no caso das pessoas afrodescendentes, eu acho que a questão se coloca de outra forma. São pessoas que há um preconceito histórico relativamente a estas pessoas, que depois têm uma influência grande no percurso de vida, quer das crianças no percurso escolar, e as universidades, basta olhar para esta sala, as universidades têm muito pouca gente de origem
no percurso de ensino superior e também ao nível do mercado de trabalho, porque as pessoas afrodescendentes têm menos possibilidades de mobilidade social ao nível do emprego, não só pela formação, mas por um racismo latente que existe na sociedade e que nós também temos que assumir, porque só assumindo é que nós conseguimos dar o salto em frente. E terminava com isso mesmo, dizendo que é preciso nós assumirmos que há desigualdades, olharmos para elas não só do ponto de vista do rendimento, mas o que é que está na origem dessas desigualdades e dessa desigualdade de rendimento, para podermos agir e daqui a 10 anos tentarmos ter uma sociedade mais justa e mais igual. Obrigada. Muito obrigada, doutora Catarina. Passo agora, então, a palavra ao Manuel Carvalho da Silva. Então, boa tarde a todas e todos os presentes. Cumprimento as minhas companheiras e companheiros de mesa e saúdo, em particular, a equipa que produziu este trabalho. É um excelente contributo para um tema de grande relevância na sociedade portuguesa. É uma abordagem muito... Eu tive apenas a oportunidade nos últimos dias de passar, julgo que já era a versão final, né, que agora me foi entregue em livro, de passar muito rapidamente o trabalho, mas acho, sem dúvida, que é um excelente contributo, que se articula com outros que vêm sendo dados a partir de vários espaços e que a sociedade portuguesa muito precisa disto. Portanto, parabéns e futuro ao Observatório das Desigualdades. O que eu trago aqui é um esforço de partilha convosco de dois grandes tópicos, e depois um comentário final que tem a ver mais com o processo de trabalho. Os dois tópicos que organizei para esta reflexão, a partir daquilo que li, que observei, que tenho visto referenciado, até das nossas trocas de impressões, né, porque vamos nos cruzando, em particular com o Renato, mas também com outros elementos do Observatório. O primeiro grande tópico, que tem 10 subtópicos, é o que é que hoje é preciso observar e estudar em relação às desigualdades. Eu acho que, à luz dos efeitos que se observam das chamadas reformas, que já nos vêm sendo receitadas e aplicadas há muito tempo, mas com particular incidência no memorando da Troika, ou a pretexto do memorando da Troika, eu diria que nós precisamos de observar e estudar as desigualdades em duas dimensões complementares. À luz das consequências sociais e económicas e outras de curto prazo, aquilo que nós estamos a sentir e a que é preciso responder, mas também na observação, e esta é a segunda dimensão, do alcance do lastro que transportam para o futuro. Ora bem, primeiro subtópico desses 10 e telegraficamente. Foram ao longo dos últimos anos, em relação àquilo que eram realidades de dinâmica, de construção social numa lógica de harmonização no progresso, foram introduzidos um conjunto de alterações que têm, na minha opinião, efeitos cumulativos de declínio, portanto, associando esses impactos de curto prazo ao que fica como lastro para o futuro. Ora bem, se não detectarmos essas conexões e as identificarmos e as colocarmos a nu, nós não municiamos, em particular, e julgo que aqui o Observatório também tem essa preocupação de contributo para as políticas públicas, eu diria nós não encontramos caminhos sustentados para afirmar medidas de recuperação de perdas constatadas, e muito menos de resposta mais profunda às coisas. Quando falo em recuperar perdas, não é, às vezes diz, está a pensar voltar ao passado. Não há volta ao passado. Nós vamos só ao futuro. Nós não temos, jamais voltaremos ao passado.
Agora, é preciso intervir para recuperar, nas mesmas formas ou em formas diferentes, ou em formas novas, direitos que são indispensáveis na sociedade, equilíbrios que são indispensáveis na sociedade. E, portanto, desde logo também temos que saber lidar com este combate de recuperação do que está perdido e do que está perdido sem justificação. Segundo tópico. Os portugueses foram forçados a empobrecer e o empobrecimento, inexoravelmente, baixa o patamar de desenvolvimento da sociedade. O estudo é claro sobre isso, há outros trabalhos que mostram isto que eu afirmei, e é preciso criar na sociedade portuguesa consciência disto. Terceiro aspecto é a constatação, que o estudo também faz, os jovens, as mulheres, os mais desprotegidos, são mais atingidos neste retrocesso. Então, o tema da igualdade em relação a setores da sociedade que estão em ascensão, que estão em conquista, ou que estão menos, ou que são menos protegidos, obriga ainda a maior atenção. E claro que muitas dimensões, e eu não as vou abordar aqui, das desigualdades, ou muitas expressões das desigualdades foram atingidas. Quarto aspecto, o país perdeu para a imigração, como o documento também, o estudo também chama a atenção, centenas de milhares de portugueses. Isso provocou uma perda de população, de trabalhadores. Digamos que a saída dos jovens e dos portugueses em geral, mas em particular dos jovens, por exemplo, a nível do trabalho, estão já a fazer falta, é uma evidência. Há para aí muitas discussões, muitas reclamações da falta de trabalhadores que têm fundamento, é preciso ver como é que se lidam com elas, mas além disso, a perda de população produziu outros efeitos. Eu acho que induziu rupturas de relações dentro de gerações, mas em particular entre gerações, que é preciso olhar com atenção para ver como recuperamos. Diminuiu capacidade de intervenção da sociedade, a juventude é a parte mais ativa da sociedade e, portanto, há uma perda de dimensão crítica e de mobilização da sociedade que também precisa de ser analisada. Comprometeu demograficamente o país e, portanto, isto vai implicar a perda de população, e em particular a saída dos jovens, vai implicar que estejamos a estudar e a analisar o que vão ser os novos processos migratórios e como é que se vai lidar com eles. Quinto aspecto. Destruiu-se imensa atividade económica útil e entregou-se a grandes grupos estrangeiros alavancas da economia e do setor financeiro. Os impactos estão por analisar. E agora diz-se muitas vezes, no meu entender, levianamente, mas não há problema, porque outras atividades estão a surgir. É bom que surjam, há algumas a surgir, mas até agora, o que está a surgir não consolidou na sociedade portuguesa uma diversificação da economia de que o país precisa. E, por outro lado, a qualidade do emprego, e o estudo faz referência a isso e convoca até na sua análise outros estudos que têm sido feitos sobre a matéria. Há aqui uma qualidade do emprego, em particular do emprego dos mais jovens, que não descola. Numa fase inicial de recuperação económica ainda se pode condescender e dizer, mas agora começa a consolidar-se esta perda. Isto é um problema gravíssimo. A este propósito, houve notícias, até nós sabemos como é que se ganham audiências, dizer, por muito enfoque nos números, que estão corretos do vosso estudo, quanto ao desemprego formal e ao chamado desemprego real, os critérios, nós também já temos trabalhado isso. Tem havido recuperação de emprego, não é? Os 350 mil postos de empregos recuperados desde 2015 para cá, ou finais de 2014 para cá, isso é um facto, mas faltam outros 350 mil para atingirmos o nível de emprego que tínhamos em 2002, portanto há 16 anos atrás. Isso é verdade. Também diminuiu o desemprego e o desemprego formal diminuiu também o chamado desemprego real, não é? Isso é fácil de constatar. Portanto, há resultados positivos nesta área, mas a questão da qualidade do emprego é muito, muito importante. Sétima questão. Foram transferidos a partir com as alterações da legislação de trabalho de 2012
mais de 3 mil milhões de euros por ano do fator trabalho para o fator capital, por ano, não é 3 mil milhões no total, e alguns já foi recuperado, medidas que todos conhecemos, medidas no plano laboral, mas estamos longe de um reequilíbrio da distribuição da riqueza que é necessário trabalhar. E, portanto, vamos lá ver se o que foi adotado em nome de exceção é mesmo exceção, porque torna-se cada vez mais realidade estrutural e, portanto, o nosso patamar de desenvolvimento fica lá em baixo. Neste contexto, há algumas observações a fazer. Por exemplo, como todos sabemos, as políticas de desvalorização interna em nome da competitividade, o país ser competitivo, as empresas serem competitivas. Por exemplo, para o setor exportador, um dos argumentos que mais foi usado é que era indispensável essa redução dos custos salariais, porque o setor exportador ia ter que baixar os seus preços para ser competitivo. Ora, o que aconteceu nestes anos é que, felizmente, também por alteração de política, porque aquilo que se tem em Portugal tem correlação com o que passou na Europa e não só, felizmente os exportadores portugueses não tiveram de reduzir preços. E têm obtido aumentaram muito a sua capacidade, o seu posicionamento em várias áreas, portanto têm tido resultados, mas os salários, mesmo no setor exportador, não descolam da matriz de baixos salários. E, portanto, isto tem que ser dito, tem que ser confrontado de forma clara. Oitava questão. Eu acho que nós ouvimos todos os argumentos. Ainda esta manhã estive numa conferência onde esta questão, mais uma vez, de forma complementar, mas lá passa. Fala-se do futuro e estamos sempre desafiados, em relação ao trabalho em particular, desafiados a fazermos legislação de trabalho e outras coisas na base de um futuro imaginário, construído com uma parte da realidade, mas não com a realidade toda, simplificando. Com, por exemplo, as alterações provocadas no mundo do trabalho pela robotização, digitalização e inteligência artificial projetadas como efeitos apocalípticos e não vendo as outras componentes, aquilo que pode trazer de positivo e não se fazendo a discussão à luz até da história, mas não só o que pode ser para o futuro, de positivo. Portanto, sempre um futuro imaginário, depois convocando-nos a submetermos a ele. Agora, eu acho que nós estamos desafiados a trabalhar o melhor possível os cenários de futuro, a ter tudo em consideração, mas não a embarcarmos apenas na visão apocalíptica, ver as outras dimensões e, acima de tudo, a responder a um presente contínuo. A realidade portuguesa é um exemplo disto. Grande enfoque aí nas conferências que se falam, grande enfoque na perda de emprego que vem pelas alterações tecnológicas e tal. Mas o desemprego de massas que existe hoje à escala europeia ou mundial, a sua razão fundamental, a sua causa fundamental, a sua origem não foram as alterações tecnológicas. Foram políticas de acumulação financeira que não estão a permitir que o dinheiro seja disponibilizado para investimento privado e público, está-se a concentrar, e, portanto, essa é a primeira causa, e o rol todo das receitas neoliberais. Em Portugal, anda-se com estas conferências todas, eu acho, repito, discuta-se, mas então não é verdade que os patrões estão aí a dizer que faltam dezenas de milhares de trabalhadores? Esse é o problema do presente. Com mais ou menos robôs faltam dezenas de milhares, então responda-se a isto. E responda-se à realidade concreta do que são os horários de trabalho de hoje, do que são as realidades de hoje. Projetando o futuro, com certeza, mas isto tem que ser reequilibrado. Portanto, não há nenhum determinismo. É uma evidência que se agravaram as desigualdades e deixo apenas enunciado uma outra questão, que é como trabalhar as desigualdades com vista às respostas. Eu acho que aqui também é preciso, e esta é a segunda parte, e vou ser apenas vou enunciar, porque não quero fugir muito do meu tempo, e deixem aberto depois para podermos conversar, mas precisamos de buscar propostas numa perspectiva reparadora, ou seja, respondendo aos danos
visíveis, que estão atingiram e estão a atingir e continuarão a atingir a vida das pessoas, mas, por outro lado, também sendo ofensivos para contribuirmos para o objetivo de alterar as situações que deram origem a estas desigualdades e que estão na origem, que continuarão na origem delas. Como nós sabemos, é preciso agir no plano da economia, das políticas territoriais, de múltiplas áreas. Eu, focando-me apenas e fundamentalmente na área do trabalho e do emprego, direi que nós precisamos, neste campo do trabalho e do emprego, dar atenção a 4 campos. O primeiro, a distribuição primária do rendimento. O segundo, os sistemas de relações laborais que queremos e a contratação coletiva. O terceiro, a segurança social e as políticas sociais que podemos ter. E o quarto, a prestação, como garantir prestação de direitos fundamentais às populações. Telegraficamente, dizer que, em relação os salários e as condições de trabalho, têm uma influência primordial na distribuição primária da riqueza e, portanto, é mesmo preciso discutir a sério políticas salariais que melhorem a matriz dos salários em Portugal. Em relação ao sistema de relações de trabalho e de poder, ela é fundamental para uma melhor distribuição primária. E sobre isso, e porque estou numa escola que é também, foi a minha escola, foi aqui que me ensinaram muitas coisas sobre o trabalho, que me ajudaram a interpretar muitas coisas sobre o trabalho. Eu lembro que nesta escola, julgo que se continua a chamar a atenção, que os elementos de um sistema de relações de trabalho não são apenas as formas de organização e prestação de trabalho. Um sistema tem atores, e portanto é preciso identificá-los, quem são, como são responsabilizáveis e quais os seus posicionamentos e as suas diferenciações. Tem contextos, e neles, nos contextos, há muita coisa, não é? Há as políticas de emprego, de formação profissional que se quer, há os poderes e o equilíbrio e desequilíbrio dos poderes. Tem regras, e regras formais e não formais, e hoje sabemos o que é o mundo do trabalho, o que é que exige de atenção nisto. E tem quadros de sistema, ou seja, ideologia que dá coerência à coisa. E aqui nós temos de ver que o papel da contratação coletiva e digo, no caso português, do salário mínimo nacional são importantes. Em 2006, eu fiz várias intervenções em que, em relação ao salário mínimo nacional, quando se discutiu, na altura do governo de Sócrates, se fez o primeiro grande salto de melhoria do salário mínimo nacional, eu insisti várias vezes. Se não houver, se a acompanhar a melhoria do salário mínimo nacional, não houver uma vitalidade forte à contratação coletiva, nós corremos o risco do salário mínimo nacional se tornar salário nacional. Esta expressão uso-a já desde finais de 2005, se não estou em erro. Ali o professor Firmino da Costa é capaz de se lembrar dessas conversas. E o que é que isto quer dizer? Nós precisamos de melhorar o salário mínimo nacional. É preciso continuar com políticas de valorização do salário mínimo nacional. Imprescindível. Mas é imprescindível também dar vitalidade à negociação coletiva. E quanto à negociação coletiva, quando muito, cria-se um certo consenso de que é preciso aumentar a cobertura dos contratos coletivos. Ou seja, há muito menos trabalhadores, e vocês também fazem referência a isso, cobertos pela negociação coletiva do que havia antes. Sim, senhor, esse é um dado que é muito importante olhar. Mas não basta olhar a quantidade, é preciso olhar a qualidade. Qual é a relação de poderes? Quais são as condições em que hoje estamos, o fator trabalho, o fator capital, como é que estão para poderem produzir negociação coletiva que não seja de harmonização no retrocesso? Este é um outro desafio. E, portanto, precisamos ser ofensivos nisto. Sobre o trabalho e a segurança social, defender o sistema público e universal, mas trabalharmos profundamente para novas respostas do ponto de vista do financiamento,
dos benefícios e custos e como é que se vai reformulando e não deixar que a juventude se distancie do sistema, assegurar direitos fundamentais, porque os direitos fundamentais, a habitação, a saúde, a educação, etc., e a proteção dos imigrantes, ou seja, o combate a tudo o que é clandestinidade e subversão em relação à imigração são elementos fundamentais. Tudo isto são contributos para combate às desigualdades. E direi que há uma diversidade de ângulos de análise que é preciso articular investigação, articular propostas. Os ângulos de análise são diversos, não temos todos que trabalhar todos os ângulos, nem ninguém pensar, não, o meu ângulo é que está certo, mas há aqui complementaridades. Eu acho que há passos num bom sentido e por mim, alegro-me muito que tenhamos criado um consórcio, né, entre o SES, o CIES e o IDF da Faculdade de Direito de Lisboa para abordar alguns destes temas que são muito importantes para depois tratar as desigualdades e, portanto, sem apagar, sem diminuir, antes pelo contrário, tentando reforçar a capacidade específica do Observatório das Desigualdades, de instrumentos, mas haver cooperação e vamos lá ver se pomos tudo isto de pé e também noutros campos, com um laboratório colaborativo que estas instituições implementaram e que está em fase de conclusão de projeto e que com empresas e com outras entidades públicas pode vir a ser um espaço interessante de trabalho que ajuda a estes temas. Mais uma vez, parabéns e aumentem o vosso caderno de encargos, que é preciso. Muito obrigada. É bom ouvir de repente assim uma boa notícia de que não se estava à espera, pelo menos eu não estava. O IDF tem sido outro dos institutos muito responsável por nós aprendermos muito e bem sobre a nossa realidade. Que bom saber isso, que vão colaborar em conjunto. Pedro Adão e Silva. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Naturalmente queria associar-me às palavras e aos elogios que aqui já foram feitos ao Observatório, em particular ao António Firmino e ao Renato, e também ao Federico, e dizer que nós não combinámos a ordem nem a natureza das intervenções, mas acabou por calhar bem, porque depois do Federico, da Catarina e do Manel falarem um pouco daquilo que é o contexto e o retrato e o cenário das desigualdades em Portugal, e o Manel também ter avançado um pouco na interpretação do que aconteceu recentemente, eu vou focar-me um pouco mais nas políticas, isto é, nas respostas e, em certa forma, também na política, porque eu acho que uma das grandes implicações do padrão de desigualdades em Portugal, mas não apenas em Portugal, um dos grandes efeitos é um efeito de natureza política que está intimamente ligado com as desigualdades. Eu não me vou mesmo alongar quase nada naquilo que tem a ver com o perfil das desigualdades em Portugal, mas se tivesse de escolher apenas um traço, e até para escolher um traço que talvez não seja uma singularidade nacional, esse traço, e eu devo dizer que acho que é uma coisa que tem enormes consequências do lado das políticas, mas tem também enormes consequências políticas, é que, de certa forma, nós temos assistido, também em Portugal, a um movimento de transferência do risco de pobreza dos idosos para o conjunto dos ativos. E isso tem grandes consequências e, a meu ver, leva-me ao meu primeiro ponto, que é uma interpretação dos ganhos. O Manel há pouco falava da interpretação das perdas, eu queria aqui falar um pouco da interpretação dos ganhos. E a interpretação dos ganhos, a meu ver, é aquilo que nós caminhamos nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, do ponto de vista dos mínimos sociais, isto é, das respostas mais direcionadas às formas mais severas de pobreza. E o que nós sabemos hoje é que
aquilo que aconteceu nas 2 últimas décadas em Portugal, a Catarina já aludiu um pouco a isso, teve um enorme impacto do ponto de vista da redução da severidade e da intensidade da pobreza. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também já é tempo de fazermos uma interpretação sobre isso que aconteceu, e a interpretação que eu faço é que, de certa forma, há uma saturação das respostas nos mínimos sociais. E a saturação tem dois ângulos. A meu ver, um primeiro que tem a ver com um duplo risco das políticas discricionárias, e o risco é, por um lado, a estigmatização dos beneficiários, que é um risco que continua muito presente, quer dizer, no debate público isso é notório, mas também um outro lado que tem a ver com a inveja social em relação aos beneficiários dos mínimos sociais. E isso prende-se com outro aspecto que, a meu ver, é muito importante e que remete para os vazios de cobertura. Quer dizer, nós, ao caminharmos muito e bem nas respostas dos mínimos sociais, criámos aquilo que eu já utilizei várias vezes a expressão, que são as famílias sanduíche. Isto é, nós temos um conjunto importante da população que não é suficientemente rica para ter vidas e níveis de vida autónomos, mas não está numa situação de beneficiar de apoios da rede de mínimos sociais. E não podemos esquecer o impacto, desde logo, não apenas social, mas também político, que tem essa dimensão. E já voltarei a este tema dos mínimos sociais quando terminar aquilo que aqui queria dizer. Mas para dizer um conjunto de outras coisas que eu acho que nós também podemos tirar como lição dos últimos anos, e aqui os últimos anos não são apenas os anos da crise, até um pouco antes, é que não é suficiente combater as formas mais severas e mais intensas de pobreza e esperar que a recuperação económica faça o resto. Isso não é suficiente, não é como se, quando a maré volta a encher, os barcos voltassem todos a vir à superfície. Isso, pura e simplesmente, não acontece, e não acontece porque as desigualdades assentam em processos multidimensionais, mas também que se autorreforçam e autorreforçam-se atingindo grupos em particulares. Isso aqui já foi dito, mas, a meu ver, autorreforçam-se com um efeito político muito relevante, é que há uma frase que, aliás, julgo que é do Galbraith, que ele dizia que nas sociedades democráticas a forma mais brutal de privação de liberdade é a ausência de recursos materiais. E isso continua a ser verdade, porque, quer dizer, as desigualdades intensas, que são aquelas que nós temos em Portugal, tem um efeito de destruição da autonomia individual, e isso tem um efeito político que é estimular e aumentar a desafetação em relação à coisa pública e às instituições de representação, e por isso também ao próprio regime e à democracia. E a verdade é que se há um sentimento de impotência e de abandono, eu diria que são talvez dois dos traços políticos mais importantes para compreender o declínio dos partidos do sistema e para explicar aquilo que eu acho que quer dizer, que passou a ser uma categoria, uma etiqueta, ela própria populista, que é os partidos populistas. Eu acho que hoje há uma leitura populista quando se fala dos partidos populistas e dos movimentos populistas, porque, em última análise, o crescimento dessas representações, dessas manifestações políticas, resultam de um sentimento de impotência democrática, o voto conta para pouco, e um sentimento de desafetação, que é as pessoas não têm, de facto, ganhos de proximidade e ganhos em relação àquilo que é o bem-estar material criado a partir das instituições representativas. E há uma outra face desta mesma moeda, e que é um declínio das instituições de intermediação. O Manuel também já falou um pouco disso aqui, mas a verdade é que a democracia, também do ponto de vista substantivo, assenta sempre em representações que intermediam, em organizações que intermediam a representação, mas que também, de certa forma, organizam as preferências, e nomeadamente as preferências daqueles que têm menos voz e menos capacidade de as fazer escutar no espaço público e de influenciar os debates. E, portanto, o que é que nós temos? Temos, de certa forma, um paradoxo das desigualdades. É que as sociedades onde as desigualdades são mais acentuadas, Portugal, são também as sociedades em que se torna mais difícil mobilizar politicamente recursos para a ação dos governos para contrariar o conjunto
das desigualdades. Eu sublinho o conjunto das desigualdades e não apenas as formas mais severas de pobreza. E, de certa forma, isto tem um corolário que é, nós temos um aumento das desigualdades que coexiste com um aumento da insegurança e da insegurança económica em particular, que coexiste com, eu não quero parecer muito catastrofista, mas acho que nos aproximamos disso, uma espécie de implosão dos mecanismos tradicionais de representação coletiva. Isso tem a ver com a representação do trabalho, do mundo, através dos sindicatos, mas também dos partidos políticos que emergiram, em particular, do pós-guerra. E isto leva-me àquilo que eu aqui gostava de deixar como segundo ponto, e que tem a ver com um pouco com a recomposição das políticas e com a necessidade de criar aqui, eu acho que, novos equilíbrios e também novas articulações. E devo dizer que acho que há, desse ponto de vista, uma primeira prioridade, uma espécie de grelha de leitura que eu julgo que devia ser utilizada como critério de avaliação. E que é, as respostas têm de ser aquelas que protegem o conjunto da classe média e não a focalização nas formas mais severas e intensas de pobreza. E julgo que um dos equívocos dos últimos 20, 30 anos, e até um equívoco mais, se calhar, no centro-esquerda, foi a ideia de que as políticas deviam responder às formas mais intensas de pobreza e a economia resolveria o resto. Eu acho que a principal lição das últimas 2 décadas é que isso não é assim, e a principal lição, aliás, tem uma prova dos 9, é que os eleitores perceberam. E perceberam penalizando os partidos de centro-esquerda. E o excepcionalismo português não serve como prova contrária. Bom, e sobre isso eu queria brevemente falar de 3 aspectos. Bom, o primeiro é o conceito de pré-distribuição. Se há lição a tirar das últimas décadas, é que há um problema com as regras do jogo e não apenas com a forma como o jogo vai se desenrolando. E, portanto, a distribuição o que é? A distribuição é a ideia de que os governos coletam impostos ou taxas e redistribuem esses recursos. Qual é o problema desta ideia da distribuição? Da redistribuição, peço desculpa. É que há limites e tem uma outra consequência. Torna a fiscalidade e o valor das taxas excessivamente saliente do ponto de vista político. E não por acaso a ideia dos impostos muito elevados é uma ideia que coexiste bem com sociedades com desigualdades muito elevadas. Portanto, nós conseguimos ao mesmo tempo chocar-nos sazonalmente com o nível de desigualdades do país e chocar-nos sazonalmente com o nível de taxação do país. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. O que significa que nós precisamos de ter algum tipo de atuação a montante, isto é, nos mecanismos de regulação anteriores à fiscalidade e anteriores à redistribuição. E, portanto, moldando politicamente o mercado para recuperar alguma visão que, por exemplo, o Polanyi tinha já na década de 40. E isso significa que a intervenção precisa de ser sobre os mecanismos, as instituições e os processos que produzem o rendimento do mercado. E essa intervenção, a meu ver, tem de ter necessariamente 2 dimensões. Uma que tem mais a ver com as políticas. O Manuel, aliás, já aludiu a algumas das dimensões que me parecem evidentes na regulação do mercado de trabalho, mas na reinvenção da contratação coletiva, não necessariamente como a do passado, mas não é possível não haver algum tipo de reinvenção da contratação coletiva. É o único mecanismo, quer dizer, não digo que é o único, mas é um dos mecanismos principais, se não mesmo primordial, para contrariar as desigualdades. Na fiscalidade, tornando-a mais progressiva, e também na despesa social, focando-a mais nas classes médias e menos nos rendimentos mais ricos, que de facto são beneficiários objetivos da despesa fiscal. Mas há um outro lado, que é menos das políticas e mais da política. A pré-distribuição precisa também de algum tipo de reinvenção dos mecanismos de representação e de organização política e social. E, portanto, nós precisamos de reconstruir contrapesos ao mercado, e os contrapesos ao mercado não podem ser os partidos como foram criados
há 100 anos ou ao longo do século XX e também não os sindicatos como foram criados há 100 anos ou durante o século XX. Não estou a dizer que precisam de ser substituídos, precisam de ser reinventados, mas precisam claramente de ser articulados com novas formas de organização e de representação, porque se não o forem, elas tenderão a emergir espontaneamente e de forma bastante caótica, até sob a forma de palhaços nas sociedades. E, portanto, e reparem, a forma de palhaços não é como se não fosse, como não estivesse a acontecer. Está sistematicamente a acontecer, por vezes mesmo com palhaços. Portanto, precisamos de articular este lado da pré-distribuição do ponto de vista das políticas, mas também do ponto de vista da política e da representação de interesses. Finalmente, dois outros pontos, um que tem a ver com o investimento social e ainda os mínimos sociais. Eu julgo que a resposta às desigualdades precisa de uma reinvenção da pré-distribuição, precisa também de um repensar do investimento social, em particular nos serviços às famílias, que é um mecanismo importantíssimo de contrariar as desigualdades. Noutras matérias, que, por exemplo, no caso português, eu devo dizer que me surpreende sempre a forma como o tema qualificação dos ativos perdeu saliência no debate público e no debate político em Portugal. Aliás, os dados do Federico, há pouco, mostram como nós temos um problema, continuamos a ter um problema seríssimo, que o tempo não tem resolvido com o ritmo que poderia ser esperado de baixas qualificações e baixos salários ainda de uma componente importante dos ativos e, portanto, há esse lado do investimento social que se prende com a qualificação dos ativos e a formação ao longo da vida, que, convenhamos, que chegou a ser um tema muito saliente no debate público em Portugal e hoje diria que é reconhecido que deixou de ser, até do ponto de vista dos recursos financeiros disponíveis para esse tipo de intervenção, mas também precisamos de pensar e repensar aquilo que tem a ver os serviços de apoio à família. Eu não tenho uma visão, como é sabido, quer dizer, em Portugal nós temos uma singularidade com poucos paralelos, mesmo no contexto europeu, é que as responsabilidades estão do lado do terceiro setor, com financiamento essencialmente público. Eu julgo que esse património tem aspectos importantes, tem também alguma consagração constitucional e, portanto, não vale a pena pensarmos muito em redesenhar o tipo de contrato, mas há componentes, nomeadamente o financiamento, que merecem ser pensadas e pensadas tendo novamente a igualdade de acesso e a igualdade de tratamento como critério de avaliação. E, portanto, há questões a discutir e que merecem reflexão do ponto de vista do financiamento do lado da oferta e também da gestão do lado da procura, isto é, a forma como as famílias têm acesso. Isto é fundamental, quer para a infância, quer para a terceira idade, e o papel dos serviços públicos na forma como as desigualdades se organizam, a meu ver, também muito importante. Finalmente, os mínimos sociais. Portugal deu passos muito inovadores e produziu algumas rupturas fundamentais na forma como organiza as suas políticas de mínimos sociais, mas ao fazê-lo reproduziu algum tipo de incoerências internas ao sistema. E eu julgo que não consigo também perceber exatamente o motivo, porque não é possível, até num contexto de um governo que assenta num compromisso parlamentar à esquerda, não é possível ultrapassar o bloqueio que existe em torno da discussão sobre a condição de recursos em todas as prestações que têm uma componente não contributiva. É um tabu, quer dizer, é um interdito, na verdade, tem sido um interdito. Sempre que a discussão se iniciou, terminou no espaço de 24 ou 48 horas e já aconteceu de várias formas, mas terminou sempre no espaço de 24 ou 48 horas, mas nós não podemos ter políticas de mínimos sociais que são elas próprias reprodutoras de desigualdades entre aqueles que estão numa situação de privação material. A pensão social, está ali o Carlos Farinha Rodrigues, já escreveu e pronunciou-se várias vezes sobre este tema. Quer dizer, a pensão social em Portugal é ela própria um mecanismo de reprodução das desigualdades entre aqueles que têm menos rendimentos, e isto não faz nenhum sentido e não resiste a nenhum teste de debate racional. E, portanto, eu também não compreendo porque é que nós no debate público temos interditos que não resistem ao teste do debate racional. Para terminar, algumas palavras de alguma esperança em relação, se calhar, aos próximos 10 anos.
Eu acho que nós temos aqui um diagnóstico, e temos, quando pensamos nas desigualdades, um diagnóstico que é preocupante, mas também é encorajador e desafiante. Há duas coisas que, aliás, o Manuel também falou um pouco disso. Primeiro, não há nada de natural nas desigualdades. Elas são uma construção, desde logo, da forma como os mercados são regulados. E outra coisa é que as desigualdades não são causadas nem pela globalização, são também, mas não são essencialmente nem pela globalização, nem pelas mudanças tecnológicas, são por outras coisas. E se são por outras coisas, nós temos capacidade de as contrariar e ter intervenção nesse sentido. E outra coisa que também podemos dizer é que elas não se resolvem apenas com programas redistributivos, que foi no essencial aquilo que foi sendo feito. O que é que nós precisamos? Precisamos de contrariar, eu diria, um mal-estar evidente que diminui as capacidades políticas para combater as desigualdades, que é os dois traços na relação que as pessoas têm com o sistema, com o Estado, com o Governo, que é a desconfiança e o cinismo. Não são a mesma coisa, mas vivem bem de braço dado. Como é que um regime político que é hoje percepcionado como estando distante das preocupações e dos interesses materiais e sociais das pessoas consegue contrariar esse cinismo e a desconfiança? É um desafio, a meu ver, importante, mas sem resolver esse desafio não haverá forma eficaz de responder às desigualdades. Muito obrigada. Eu acho que um dos aspectos que foram interessantes e são comuns a todas as três intervenções que tivemos é que partem do princípio, deixem-me afastar outra vez, partem todas do princípio que as desigualdades, como ainda agora dizia Pedro Adão e Silva, não sendo naturais, sendo uma construção, implicam que se faça escolhas sobre como as combater, se é que estamos todos de acordo sobre que elas devem ser combatidas. Eu acho que na sociedade isso não acontece com todos, mas aqui nesta sala certamente que sim. E se estamos todos de acordo, porque é que elas persistem como um fenómeno tão estrutural e, portanto, acabaram por trazer todos eles uma série de aspectos, não apenas dos setores e das dimensões em que elas surgem, se entrecruzam, se reforçam, etc., mas que trouxeram também, creio eu, polémica QB para nos entreter agora, porque há de facto aqui escolhas que têm sido eu não diria tabu, mas que suscitam, às vezes uma discussão iniciar-se e desaparecer significa apenas que as diferentes posições até foram expostas e depois não se chegou foi a acordo, não é? Mas, portanto, eu acho que sobre algumas das polémicas que aqui surgiram, não estou a falar apenas da intervenção do Pedro Adão e Silva, mas de todas, até há alguma exposição de quais são os pontos que estão em discussão. Nós vamos então abrir o debate. Eu queria só juntar duas questões para o debate. Uma tem a ver com, porque acho que também em todas as intervenções esta questão no fundo está latente, alguma reorientação de escolhas sobre onde intervir, que tem a ver com, que decorre de se pensar quais são as alavancas mais úteis para o combate das desigualdades, não é? E umas vezes ter-se-á pensado aqui são as desigualdades ao nível da escolarização, são as desigualdades de género, são as desigualdades nos rendimentos e no trabalho, são as desigualdades mais ligadas aos mínimos sociais e, portanto, devemos intervir mais nas classes mais desfavorecidas, devemos intervir mais nas classes médias. Isto depois convoca todas as questões da social-democracia, diria, não é? Desta última crise. Mas todas estas questões têm a montante de estarmos a pensar todos sobre quais são as alavancas em que depois há mais eficácia, não é? E eu queria colocar aqui uma outra questão, sem retirar validade a esta, se não estamos também sempre a destapar de um lado quando tapamos do outro, e se não há outras discussões que transcendem o próprio campo das desigualdades, como o padrão de produção que temos ou o serviço de dívida que pagamos e, portanto, a nossa integração também na União Europeia, que depois
que se colocam aqui em confronto com as escolhas que até podem ser feitas aqui no país. A outra questão que eu queria também lançar para o debate tem a ver com... Eu creio que todas as pessoas que se debruçam sobre este tema vão sempre bater em duas questões. Uma é as desigualdades no trabalho prolongam-se durante toda a vida. Tudo começa no trabalho, mas depois quando dizem tudo começa no trabalho, dizem imediatamente não, já tinha começado na escola, não é? Já muito podia ter sido feito na escola e não foi feito. O estudo que o Frederico Cantante, que eu creio que a seguir também estará disponível para, se vocês tiverem questões sobre o próprio estudo para responder, o estudo mostrava que, nomeadamente em comparações europeias, a nossa taxa de escolarização superior continua a ser absolutamente escandalosa, não é? Quer dizer, com a forma como compara em termos europeus, apesar de se continuar a dizer, voltemos aos lugares comuns, que temos doutores a mais, etc. Não é? Podemos continuar a centrar tanto as questões do combate às desigualdades, da escolarização, no trabalho feito ao nível da escola e não no ensino superior, pergunto eu. Um pouco como alguns já chamaram aqui a atenção para, não são os mínimos sociais, são as classes médias, ou outros chamaram a atenção para, não é o salário mínimo apenas, é também o salário médio. Eu acho que se também deve refletir-se um pouco sobre isto, porque ao nível do ensino superior nós continuamos a ter também imensas dificuldades de acesso. Quando se compara com a Europa, Portugal continua a ter dos maiores entraves ao ensino superior por questões financeiras, os custos de educação e os custos de ensino. Aliás, muito em breve vai ser divulgado mais um estudo sobre os custos do ensino que mostram isso. E a última questão que trazia para o debate era se, além das questões de valores, de comportamentos que existem na sociedade e que determinam desigualdades de género, discriminações, etc., se não estamos também muitas vezes perante desigualdades que depois se refletem em valores, é verdade, e em comportamentos, nomeadamente quando há discriminações contra determinadas comunidades, ou falou-se aqui das pessoas ciganas, das pessoas afrodescendentes, etc., o que é que também ainda subsiste de racismo institucional, de discriminações institucionais, e não apenas de valores e de comportamentos. E com estas questões, já vos dei mais do que tempo para pensarem nas questões sobre as quais gostariam de intervir. Já li um pedido de palavra. Obrigado, Renato, por fazeres também isto.